O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 de 1999, que dispõe sobre a contribuição previdenciária do contribuinte individual e o cálculo do benefício, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela S. 103/2019, que instituiu a reforma da Previdência Social, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável, diz a decisão do STF. STF retoma julgamento da revisão da vida toda para aposentadorias do INSS. Moraes atende parte de recurso do INSS e agiu. Tese permite a inclusão das contribuições feitas antes de julho de 1994 no cálculo da aposentadoria. Cristiano Zanin suspendeu, no STF, Supremo Tribunal Federal, o julgamento de um recurso sobre a decisão da chamada revisão da vida toda do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. A revisão da vida toda no INSS é o recálculo da média salarial para a aposentadoria considerando todas as remunerações do trabalhador, mesmo as anteriores a julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real. O mecanismo pode, na prática, mudar os valores dos benefícios de milhares de aposentados e pensionistas. O caso foi julgado em dezembro do ano passado no STF, mas o INSS recorreu. A análise do recurso teve início na sexta-feira, 11. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou para atender em parte ao pedido, propondo a chamada modulação de efeitos, ou seja, fixando como será a incidência da decisão. O ministro propôs que o entendimento da Corte sobre a revisão da vida toda não incida sobre benefícios previdenciários já extintos, parcelas quitadas e já pagas tendo como base decisões judiciais para as quais não cabem mais recursos. Ainda não há data para a retomada do julgamento. Histórico. No fim de julho, em decisão individual, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todos os processos nas instâncias inferiores da Justiça que discutam o tema. Estes processos deverão aguardar uma decisão dos ministros sobre o recurso do INSS. Na ocasião da suspensão, o ministro ressaltou que a medida era prudente para garantir a segurança jurídica. A determinação de Moraes atendeu a um pedido feito pelo INSS em março deste ano. A instituição responsável pelos benefícios de aposentadoria afirmou que a interrupção era necessária para se definir o número de benefícios a serem analisados, estimar o impacto financeiro, e analisar as condições para implementar a decisão e apresentar um cronograma para isso. Em outras palavras, se implementada a revisão integral do histórico contributivo, os segurados do INSS poderão recalcular as suas aposentadorias, incluindo na composição da média salarial as contribuições feitas antes de julho de 1994. Em 1999, uma alteração na legislação previdenciária mudou as equações de cálculo dos benefícios, determinando que os pagamentos antes do Plano Real, 1994, não seriam considerados para pessoas que já contribuíam com o INSS naquela época. A decisão dá o direito da revisão a quem se aposentou nos últimos 10 anos, com as regras anteriores à reforma da Previdência de 2019, ou seja, com base na Lei 9.876, de 1999. A decisão pode beneficiar principalmente os beneficiários que fizeram contribuições altas antes de 1994. Entre 1999 e 2019, 88,3 milhões de benefícios foram concedidos. Atualmente, existem 24.663 processos sobre revisão da vida toda em tramitação, sendo que 10.768 entraram na Justiça neste ano, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Para o advogado Gabriel Dantas, que atua em casos de revisão da vida toda, a tese tem como objetivo reconhecer a lei que rege o cálculo do benefício previdenciário para os segurados que se ingressaram no Regime Geral de Previdência Social, RGPS, antes de 1999. É de suma importância entender que a filiação ao regime de previdência é em muitos sentidos uma opção do indivíduo, o que demonstra uma confiança nas regras do Regime Geral de Previdência Social.
A Lei 9.876/99 estabeleceu regras de transição para um novo conjunto de regramentos então recém-promulgado. Não enxergar a transitoriedade da lei é necessariamente tomá-la como regra definitiva e acabar por negar o direito à opção de determinados segurados ao conjunto de regramentos mais benéfico, permitindo deliberadamente o efeito confiscatório de contribuições anteriores a 1994 e reduzindo o valor do benefício, afirma Dantas. Recursos do INSS e da AGU. Em maio deste ano, o INSS solicitou a suspensão dos processos sobre o tema e o cancelamento da decisão do STF de dezembro do ano passado, que foi publicada em 13 de abril deste ano, quando a Corte declarou constitucional a revisão da vida toda. Caso não ocorra a anulação, o INSS pediu que a revisão não seja aplicada a benefícios previdenciários já extintos, a decisões que negaram o direito à revisão da vida toda e a diferenças nos pagamentos de prestações de benefícios liquidados antes da divulgação da decisão. No documento, o Instituto argumentou que apenas após a avaliação do recurso será viável determinar a quantidade de benefícios a serem examinados, estimar o impacto financeiro, avaliar as condições estruturais exigidas para acatar a decisão e elaborar um cronograma de implementação realizável. Há o risco, com este cenário, de colapso no atendimento dos segurados pelo INSS, em razão do incremento exponencial do número de pedidos de revisão, o que naturalmente ocorrerá devido à grande repercussão do tema na mídia, disse o INSS. O ministro Cristiano Zanin, do STF, pediu vista em caso que analisa recurso do INSS no processo da revisão da vida toda. O caso estava em plenário virtual e tinha apenas o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, acolhendo em parte os embargos da autarquia para modular os efeitos da tese fixada, reduzindo o ônus do INSS. Em dezembro de 2022, o Supremo julgou constitucional o recálculo de benefícios previdenciários para incluir contribuições anteriores à implantação do Plano Real, em 1994. A decisão beneficiou, sobretudo, os aposentados que fizeram contribuições altas antes de 1994 e que buscaram na Justiça o recálculo de seus benefícios. Contra a decisão do Supremo, o INSS interpôs embargos de declaração, os quais são agora julgados em plenário virtual, em julgamento que se iniciou nesta sexta-feira, 11, e deve terminar no próximo dia 21. Moraes se manifestou por acolher, em parte, os embargos da autarquia, para modular os efeitos da tese fixada, em parte, reduzindo o ônus do INSS. O ministro votou por excluir do recálculo os benefícios previdenciários já extintos, ou seja, aqueles que já vigoraram, mas, por força de lei, foram extintos ao longo dos anos, e hoje não são mais aplicados. O voto ainda impede a revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão judicial já transitada em julgado. Nestes casos, segundo o entendimento do ministro, aplicam-se às próximas parcelas a cláusula rebus sic stantibus, estando assim as coisas, para que sejam corrigidas observando-se a tese fixada no leading case, a partir da data do julgamento do mérito, 1º de dezembro de 2022. Ao votar, Moraes acolheu em parte o recurso apresentado. Seu voto propõe excluir a possibilidade de revisar benefícios já cessados, por morte do beneficiário, por exemplo, e de recalcular parcelas pagas até a data do julgamento nos casos em que a Justiça tenha negado, no passado, o direito à revisão da vida toda. O INSS alegou perdas bilionárias com a revisão das aposentadorias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2023, estima impacto de 480 bilhões de reais com o cumprimento da decisão. A autarquia também argumentou que somente a partir do julgamento do recurso será possível definir o número de benefícios a serem analisados, estimar o impacto financeiro e mensurar as condições necessárias ao cumprimento da decisão. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, STF, pediu vista no julgamento de recurso do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, contra a decisão da Corte sobre a chamada revisão da vida toda dos benefícios. Com isso, o julgamento é suspenso por até 90 dias.
Os processos que tratam da revisão da vida toda também devem permanecer interrompidos. Isso porque, no mês passado, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a pedido do INSS e suspendeu o trâmite das ações que pedem a revisão do benefício em todas as instâncias da Justiça. Na decisão, ele assinalou que a suspensão valerá até o fim do julgamento do recurso da autarquia. Se inscreva no canal e acompanhe nosso conteúdo. Obrigado. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.